Carnal, sabe o que eu estava pensando, conforme eu ia ouvindo você contar sobre essas personalidades, como muitas vezes a ascensão desses líderes autoritários ao poder se dá com algum tipo de conivência de setores da sociedade civil. Então, de como a gente tem que estar sempre atento para não fazer concessões a líderes com esse tipo de personalidade, porque, no geral, as pessoas acham que vão conseguir conter o poder desse tipo de líder. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já perdeu o controle. Isso é fundamental. Né? É uma grande lembrança, Gabi, porque Hitler é convidado pelo governo de Hindenburg para formar, dentro da Constituição Democrática de Weimar, um gabinete, em 1933. O nosso outro ditador fascista, Mussolini, foi convidado pelo rei Vittorio Emanuele para formar um governo em 1922. No caso de Franco, é uma guerra civil, em outros casos, um golpe como Pinochet, mas lembre que a normalidade também pode ser um engano para o ditador, porque Médici assumiu dentro da mais perfeita normalidade de uma norma estabelecida pelo próprio regime civil-militar, e eu insisto nesse termo que os historiadores estão insistindo, porque não é um grupo militar que se impõe ao país, é um grupo militar que encontra eco em uma parcela expressiva da população, que, por exemplo, responde ao comício de 13 de março da Central do Brasil com João Goulart, com o comício de 19 de março, o comício da Marcha pela Família, etc., e que lá nós temos centenas de milhares de pessoas apoiando o regime militar. Então, não é um regime apenas de um grupo profissional, mas é também um regime em que uma parte da população compartilha dessas ideias. E talvez essa seja a questão que os teóricos do poder trabalham muito. Não é tanto o topo da pirâmide do poder, mas é o nazista que existe na Alemanha e não Hitler. É o autoritário conservador que existe em todos os países e não apenas aquele homem simbólico que exerceu a tirania, o genocídio e outros termos que a gente utiliza. Então, talvez o mais perigoso seja, é fácil trocar o ditador. O difícil é trocar o eleitor ou o apoiador de quem subiu ao poder. Bom, a gente está conversando hoje, então, sobre abuso de autoridade, sobre síndrome do pequeno poder. E a gente tem convidado aqui na nossa mesa, na nossa discussão, que é o Bruno Mota, comediante, ator, roteirista. Tudo bem, gente? Tá suficiente. Tá bom? Hoje em dia, tudo que dá. Eu tenho um canal no YouTube. Mas Cidadão não. Cidadão não. Cidadão não, engenheiro civil. É, exatamente. Tá? Não sou formado, mas parece que agora as pessoas dão carteirada pra qualquer civil coisa. De gravata borboleta. Gosto. Cidadão não. Uma pessoa que sabe dar nó numa gravata borboleta. Então me respeite. Me respeite. Bruno. Mas eu sou um detentor de um canal no Cidadão não. YouTuber. Gosto. Achei bom. Bruno, queria agradecer a tua presença aqui com a gente na nossa mesa. Você que estava acompanhando a nossa discussão ali um pouquinho nos bastidores e agora vem aqui conversar com a gente. Como você percebeu, o assunto do dia é um assunto denso, é um assunto pesado. Eu fiquei até na dúvida porque eu fui convidado. Como eu tenho 1,5 m, eu fui convidado por causa da autoridade do pequeno poder. A parte do pequeno me tocou um pouco. É quando a gente assiste o vídeo do desembargador, a gente precisa rir para não chorar. É verdade. Então a gente trouxe o princípio aqui para a bancada. Exatamente. Inclusive, esse é um jeito ali de lidar com assuntos pesados, né? Com muito humor. Não, eu tenho um canal e a gente dá notícias com humor. Eu faço o diário semanal 2 vezes por semana. Esse é meu trabalho já há muitos anos. Realmente, o momento atual, a gente está num paradoxo que é, eu não sei se ajuda ou atrapalha o que eu faço. Porque às vezes chegam umas coisas que ou a gente tem que rir para não chorar, ou a gente tem que chorar para não rir. O que às vezes é uma dicotomia, mas é isso, né? Essas coisas acontecem e a gente tem que trazer pelo menos para o debate. Lembrar as pessoas que a gente pode rir. Para mim, rir é um jeito de pensar sobre o assunto. Né? A gente só consegue rir se algumas duas coisas se encaixaram. Então eu tento usar um pouco isso para a gente refletir. O humor atinge as pessoas? Eu acho que atinge, e eu diria, se o Bruno tem essa dúvida existencial, que rir é uma forma profunda de oposição política. Nas ditaduras, os cartunistas, os humoristas, eles sempre foram privilegiados em apontar que o imperador está nu, a roupa nova do rei. São eles que dizem isso. Por isso que se persegue tanto o humor em época de ditadura, né? Porque a piada, apesar da tradição conservadora do humor, que eu já indiquei aqui uma vez, as piadas são uma forma de desnudar o poder. Então, Stanislau Ponte Preta com seu Febeapá, os grandes cartunistas que fizeram desenhos durante os períodos totalitários ou de exceção no Brasil, eles são muito importantes. O que não se pode fazer é brincar ou ironizar sobre a vida humana.
Ocorrendo morte, você não pode fazer piada sobre morte. Mas o poder é o campo principal para a risada escrachada, usando uma palavra brasileira antiga, a chalaça ou a ironia, ou seja, a capacidade de distanciamento através do humor. E vamos lembrar que a gente está num momento tão complicado, num cenário tão difícil, no meio de uma pandemia, com o número de mortes subindo cada vez mais. Você acha que, de certa maneira, Bruno, o público que você atinge pede um pouquinho de humor para tentar fugir do que está acontecendo? Acho que vocês já falaram disso no outro programa que eu assisti, o Karnal, você, a Gabi, que eu não deixo de lembrar no meu programa que isso está acontecendo, né? Eu não deixo de lembrar que um número, às vezes, é muito confortável de a gente lembrar, sem lembrar que aquilo são pessoas, são histórias, né? Cada número é uma história inteira. Não deixo de lembrar que isso acontece. E, às vezes, eu tento escolher outros assuntos que estão atrás desse número para a gente raciocinar sobre as engrenagens que levam a isso, como, por exemplo, o vídeo desse desembargador. É muito confortável da minha parte ironizar esse cara, que já é uma figura que as pessoas já sentem com um certo... já é desagradável ver, né? Tem gente, talvez, até que concorde com ele e pense, mas assim também não. Naquele vídeo da semana passada, do engenheiro não, cidadão não, engenheiro civil, tem uma hora que a cidadã, ou engenheiro civil, não sei, do lado dele, é ela que fala isso, na verdade, né? E nessa hora, ele toma um papel que ele faz, tipo assim, não, assim também não. Parecia muito o Lúcio Mauro fazendo a Ofélia, porque a Ofélia era a mulher dele, né? Eles eram um casal rico, e ela era meio... Eu não sei qual palavra usar no politicamente correto. Ela era inadequada na definição dos conceitos. Pronto. Acho que ele falou burra, mas enfim, eu realmente não sei mais como é que fala. Mas, e aí o convidado fazia uma piada do tipo, nossa, daqui a pouco sua mulher vai puxar a carroça. E o Lúcio Mauro fazia isso muito bem, que ele falava, vai puxar... Não... Que ele cai em si um segundo depois. E nesse vídeo tem esse momento de humor da parte deles, né? Porque tem uma hora que parece... Sabe quando você tá jogando baralho com criança e ela coloca o Coringa, só tem 2 cartas no jogo? E você fala, não é assim que joga, não é bem, eu não precisava disso agora também. E esse cara é a mesma coisa, porque o pequeno poder sobe a cabeça, né? Que tem esse, eu sou melhor do que você. E você nem precisa me dizer, a pessoa realmente se acha tão melhor que eu não quero nem que você me diga o que você é. Eu já suponho, você é analfabeto, você é ignorante, só pode ser, porque você não sabe com quem está falando. O que eu posso fazer contra você... exatamente como debatemos aqui antes, né? Como se a lei não valesse pra mim. Eu me pergunto muitas vezes se quem age dessa maneira é por confiança demais ou insegurança demais. Então, eu acho, enfim, vendo os estudos sobre a psicologia, sobre a personalidade autoritária, eu acho que tem mais a ver com um traço de insegurança. E eu acho que esse pode ser... um traço muito relevante do humor, porque às vezes fazer humor com essa personalidade autoritária pode inclusive agravar esse traço de personalidade à medida que o líder pode se sentir ainda mais inseguro. Mas sabe o que eu fiquei muito curiosa, Bruno? Você falou sobre o seu resumo semanal de notícias. E o que eu pensei o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas falando aqui da nossa realidade, a gente sabe que muitas das pessoas têm uma dificuldade já de lidar com os problemas do dia a dia, quando a gente enfrenta uma pandemia, mais crise política atrás de crise política. É muita coisa para a gente dar conta. Uma alternativa é se alienar. Eu não quero saber do que está acontecendo. E aí você disse uma frase que é, pelo humor, eu mostro para as pessoas o que está por trás dessas engrenagens. Foi um movimento seu deliberado, esse de levar a discussão política de uma maneira mais sutil, mais amena, para que as pessoas possam consumir essa informação com leveza? É quase uma homeopatia. Às vezes eu uso esse termo no que eu faço. Tá até aqui na capa do livro, né? Como se fosse... Mostra o livro. Gente, pareceu um merchandising muito descarado agora. A gente Nossa, Gabriela, curiosamente está na capa do meu livro. Você pode ligar agora. Livro que eu lancei no dia que começou a quarentena, gente. Está em todas as livrarias que estão fechadas. A gente sempre indica livro aqui. Obrigado. Tem pra gente? Tem 3. Que curioso. Não? Nossa. Acho que uma grande coincidência. Mas aqui eu ia dizer... Aqui tem a milionésima parte do que faz mal pra gente. Esse é um livro de crônicas, só pra você saber o que é. É um livro de crônica e são 365 pílulas de humor. Em cada uma delas, pra mim, é uma milionésima parte do que faz mal a gente, porque a gente consegue aceitar essa parte e trabalhar na gente. É parecido com o que eu faço. Eu faço humor com notícias há muito tempo. De 2 anos, desde a eleição, teve uma polarização uma nova polarização, né? Muito grande.
e parece que a gente agora está mais enfrentativo. Mas eu faço isso desde o Fúria MTV, passei por vários outros programas, porque eu acho isso. Eu acho que se eu conseguir rir junto com você, às vezes até de uma parte que eu acredito em você que não está adequada ao momento, mas se eu conseguir trazer você junto para cá e a gente rir junto, talvez possa ser um começo da gente enxergar as engrenagens. Porque o Karnal usou um termo que eu também acredito. É o nazista em todos nós, é o pequeno ditador em todos nós. Pensar no pequeno poder é ver quantas vezes você já não, pelo menos foi tentado a dizer... Vocês sabem com quem vocês estão falando? Que, para mim, uma frase só pode ser dita se você for pego em flagrante e dizer, você sabe com quem você está falando? A pessoa, não. Então, tchau. Vai embora. E aí, pronto, que bom que você não sabe. Ainda bem. Que bom que você não sabe com quem você está falando, né? Tem também o caso da aeromoça, um caso cômico, uma anedota cômica literária, mas aconteceu de verdade. O cara perguntou no avião, você sabe quem eu sou? E era um moço, lamento, senhor, realmente lamento. Pegou o fone e falou, gente, temos aqui um cidadão que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudar ele? Exato. Mas o humor faz um pouco isso, lembrar a gente quem nós somos, né? Essas coisinhas que estão atrás. E eu acho isso que você falou, nesse momento a gente tá quase empapuçado dessas notícias. Não é à toa que eu, nesse momento, separei. Às quintas eu falo desses assuntos mais atuais e aos domingos eu falo mais celebridades, mundo pop, como se dissesse assim, eu já quero rir sem dessas outras pessoas aí que não fazem me preocupar com as engrenagens. Agora, se elas também não fizessem parte. Karnal, a gente está falando, lembrando sempre que a gente está no contexto da pandemia, com números muito complicados. E aí as relações de poder, elas existem desde sempre. Nesse momento, existe um período fértil para essas situações que a gente viu do desembargador também acontecerem no meio da pandemia? Eu acho que as relações de poder, como você disse, elas são talvez uma das coisas mais antigas que nós temos. Desde que surgiu o Estado, desde que surgiu forma organizada de sociedade, nós temos autoritarismo, temos mandonismos e assim por diante. Eu acho que agora tem mais visibilidade das pequenas questões. O que deveria ser o poder dos Ascioli no Ceará, na República Velha? O que deveria ser o poder dos Cavalcante em Pernambuco, do Seabra no interior da Bahia, da família Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul? O que deveriam ser esses poderes em uma época que não havia celular, fotografia era difícil, para tirar uma foto sua eu teria que colocar um pouco de pólvora em cima e fazer uma cena enorme, ou seja, aumentamos o controle sobre o poder, mas já existia naquela época, nas crônicas de João do Rio, no Rio de Janeiro, nas imagens que Belmonte fez durante o Estado Novo, já existia a ironia de desnudar o poder. Então, eu acho que o riso tem uma função política muito importante. Ele tem também, como eu sempre digo, uma tradição conservadora, a piada quase sempre é misógina, homofóbica, muitas vezes racista, mas o humor pode desnudar o poder. Por isso que eu confio no humor, não como alienação, nem como analgésico, mas, curiosamente, como consciência. Rindo, se corrigem os costumes, ridendo castigat mores. Isso é muito importante para que eu pense no humor como uma estratégia de consciência e não de alienação. Eu vou sair daqui até um pouco pressionado. Como é que eu vou fazer o jornal hoje? Ai, meu Deus, alguém tira um print ali do Bruno tanta responsabilidade. do Karnal, gente, com muita informação. Não, se você me permite, eu queria falar um pouco sobre o que a pandemia escancarou. Eu acho muito importante que foi a defesa oportunista de direitos e garantias individuais. A gente viu nesse contexto de pandemia algumas pessoas que tiveram a sua liberdade restringida pela imposição do isolamento ou pelo uso de máscara, o caso do desembargador que não quis se submeter. E aí a gente falou muito, eu não posso ter a minha liberdade limitada em prol da saúde pública. E no Brasil nós temos crimes que encarceram muitas pessoas, uma porcentagem significativa do nosso sistema carcerário é ocupada por pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Os crimes da lei de drogas são crimes que protegem o bem jurídico saúde pública. E eu acho que isso conversa com a importância da gente olhar para o nosso pequeno ditador interno. Porque se a gente olhar para o direito do outro e legitimar a violação do direito do outro, a limitação do direito do outro, como se a gente pudesse dividir o mundo entre os outros e nós, a gente está institucionalizando, olha com quem você está falando. Se a gente acha que a força impositiva da lei depende de quem recebe o comando, isso é partir do pressuposto de que existe uma diferença entre os indivíduos. Isso é se você sabe com quem você está falando. Então, a gente só vai... Eu falo que a gente é tão mais democrático quanto mais a gente tem consciência do tamanho do nosso ditador interno. Quando a gente percebe que a gente poderia abusar do nosso poder, a gente vê qual é o valor da limitação do poder.
E é isso que a gente sempre traz na nossa discussão aqui no Tonight. Tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala aqui, a gente se inclui como personagem disso. E é importante que todo mundo que assista a gente saiba disso para também participar aqui com a gente dessa conversa. Bom, a gente falou muito sobre autoritarismo na política, autoritarismo na história, e aí a gente pensa nisso de uma maneira ampla. Mas não é sempre uma coisa tão distante ali do nosso dia a dia. Com certeza você já esbarrou em alguma variável disso. A síndrome do pequeno poder. Tem uma frase do Abraham Lincoln que diz o seguinte: se você quer testar o caráter de um homem, dê-lhe poder. E a gente conversou com uma psiquiatra, a Anne Maciel. Ela explicou pra gente o que significa isso. A gente vai ouvir a entrevista da Anne e repercutir depois aqui na nossa mesa. Olha só. Já ouviu falar na síndrome do pequeno poder? Ou a síndrome do porteiro? Então, dá trabalho, né? São pessoas que têm uma característica extremamente rígida, que confundem poder com autoridade, geralmente não flexibilizam, elas têm muito baixa resiliência, muito baixa tolerância à contrariedade, são pessoas de extremo déficit interpessoal, é um problema social, né? Pode acontecer em qualquer relação, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre marido e mulher. Basta existir uma relação, é um problema social. Carnal, fiquei com uma dúvida aqui. Queria te usar como professora e historiadora. Use-me. Não, a dama de vermelho, use-me. Eu fiquei pensando sobre, enfim, os nossos caudilhos sul-americanos e como a gente tem essa tendência de querer que os políticos se apresentem como um pai forte e controlador que vai resolver todos os nossos problemas, então nos redimir, né? A gente procura uma solução mágica e não uma construção democrática. Você acha que, de alguma maneira, aí pensando no cidadão, você falou do eleitor autoritário que existe nos lugares, de alguma maneira a gente busca essa personalidade autoritária para a nossa liderança? Acho que a sua resposta talvez implicasse mais uma dúzia de programas, porque é uma resposta muito longa e muito boa a questão. É a primeira minissérie da CNN. Obrigado, gente. O caudilismo, com Gabriela e Leandro. Uma série em 359 capítulos. Eu acho que a gente estuda muito, por exemplo, o caudilismo e o caciquismo como poderes locais, aqui na América em particular, que fragmentaram a unidade. E no Brasil, a não fragmentação do país está ligada tanto à figura carismática e dinasticamente legítima como Pedro I e também ao próprio fator do escravismo, que dá unidade nacional, muito mais que Dom Pedro I. E onde não havia escravismo ou não havia uma autoridade legítima dinástica, nós quebramos de acordo com interesses locais. Mas a sua questão toca na admiração que nós temos pelos ditadores e não com a negociação. Negociação é vista como fraqueza. Tolerar é uma palavra de origem de sofrer em silêncio, de sofrer resignadamente. A tolerância, aquela sobre a qual Locke fez um texto maravilhoso, a tolerância é algo que não é defendido pelas pessoas. Na verdade, nós lembramos, inclusive, dos professores autoritários e não dos professores que dialogavam. Nós gostamos disso. Mais gente conhece a biografia de Hitler do que conhece, por exemplo, Adenauer, o alemão católico de Colônia que salvou a Alemanha Ocidental depois da Segunda Guerra e reconstruiu o país. Mais gente conhece Churchill pela sua dureza e ironia, é um democrata, mas conhece Churchill pela sua dureza, do que, por exemplo, Attlee, o seu sucessor dos direitos trabalhistas e assim por diante. Por quê? Porque nós admiramos os poderes. Nós temos um sebastianismo, ou seja, Dom Sebastião, que desapareceu em agosto de 1578, e um dia vai voltar e restaurar a glória de Portugal. Um dia nós teremos o governante messiânico que vai restaurar a glória desse país, Brasil, país do futuro, como dizia um grande estrangeiro que se matou logo em seguida depois de ter escrito esse livro, País Brasil do Futuro. Não é piada, é um fato trágico da nossa história. Né? É porque vocês tocaram nisso, eu lembro de um romance clássico, Admirável Mundo Novo, do Huxley, e tem uma cena em que um alfa, ou seja, alguém que recebeu mais oxigênio na gestação, ele é um pouco menor do que os outros. E ele sempre precisa gritar com os que estão abaixo dele, porque o que está abaixo dele não o reconhece imediatamente. Ele tem que elevar a voz, porque ele não é um alfa-alfa. Na verdade, elevar a voz é sinal de que você está percebendo que a sua cenografia não está funcionando. Você está berrando porque o argumento é fraco. E sempre acho que a solução para isso é pensar como funciona o poder. Poder existe e é necessário em uma sociedade, mas é poder a serviço, é poder passageiro e é um poder que dá responsabilidade e não privilégios. Eu
posso tomar certas liberdades, mas se eu sou o encarregado de zelar por elas, um desembargador não pode dizer que não se aplica a lei a ele. Um pneumologista não pode recomendar cigarro. Um nutricionista não pode ser visto comendo um pacotinho de biscoitinhos transgênicos, né? Não pode, é contrária à estrutura do cargo, ou seja, da estrutura da função. Pelo contrário, se eu sou desembargador, eu tenho que cumprir a lei dobradamente. Como alguém já disse, prisão especial no Brasil deveria ser assim. Você estudou mais, você tem que ir para uma cela ainda pior, porque você tem mais responsabilidade de entender como funciona a lei e não para uma cela especial, porque você foi privilegiado com o estudo. Então é isso, nós temos a ideia de que o cargo existe para a pessoa e o cargo existe para a sociedade. Você não é desembargador. Existe uma distorção ali de função e ser humano. Não, né? e também de opinião e o que eu quero que seja feito, né? Eu posso dizer, olha, não concordo, mas eu levo usar, sou desembargador, entendi. E aí, eu vou até perguntar para Gabi, que ele fala assim, numa nota depois ele fala, né? Que decreto não é lei. Existem formas de você questionar a imposição de uma autoridade. Então, a gente já viu vários outros exemplos no Brasil, que é, por exemplo, eu não vou me submeter a uma ordem do Poder Judiciário. Você, de fato, pode discordar de uma ordem do Poder Judiciário e aí você deve recorrer dessa ordem do Poder Judiciário. Então, a própria lei prevê os instrumentos legítimos para que você manifeste a sua discordância. Você não pode dizer, eu não vou fazer porque eu não quero e eu vou desobedecer essa ordem. Não é assim que a coisa funciona, tem regra. Isso é o Estado democrático de direito. Sim, ou seja, eu trago para a arena pública, iluminada e não para a sacristia, a minha discordância e utilizo o mecanismo legal para não ser o império da vontade, mas o império da lei. Ou como dizia um outro homem similar à altura que você identificou, que é Rui Barbosa, não é mais o direito da força, mas a força do direito. É isso que se dizia lá no início do século XX. Né? Quando a gente fala de síndrome do pequeno poder, a gente tem a famosa carteirada, né? Sim. Quem nunca presenciou uma situação de carteirada aqui nessa mesa que levante a mão? Porque a gente sempre vê isso, é aquele pequeno ditador, o pequeno poder que a gente tem muitas vezes. Gabi, quando a gente fala de carteirada, pode ser um apelido ali do abuso de autoridade? É uma das formas do abuso de autoridade. Eu acho que uma coisa que o Karnal falou que é bastante interessante é o fato de que as pessoas no Brasil confundem o exercício de uma função pública, que é um serviço, com a própria personalidade privada. Eu costumo dizer que as pessoas têm que entender que elas são menores do que as cadeiras que elas ocupam. O presidente da República é menor do que a presidência da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal ou um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é menor que a instituição. As instituições se impõem e as pessoas não se confundem com as instituições. Como eu disse, a gente tem a Lei de Abuso de Autoridade que foi aprovada recentemente, não sem muito debate, não sem muita crítica, substituindo um diploma legal de 1965. E no artigo 33, parágrafo único, está escrito o seguinte, 33 exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive, blá, 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 blá. Mas porque senão a gente vai falar. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, mas aí vem o parágrafo único, que é o importante. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Mas esse é um dos artigos. A Lei de Abuso de Autoridade prevê várias condutas que podem ser classificadas como abuso de autoridade. E quando a gente fala de privilégio, será que a gente agora é uma sociedade que de fato está discutindo privilégios? A gente vai conversar bastante sobre isso aqui no Tonight. E a gente também vai falar sobre violência policial depois também com a Gabi, que tem alguns números para trazer pra gente. Enfim, você continua com a gente. O Jorginho hoje tá mudando todas as câmeras aqui. Eu tô confusa, Jorginho. Pra onde olhar, Se a Mari não sabe pra onde olhar... Eu tô aqui, eu olho pra cá, eu olho pra lá. Agora eu vou ficar aqui, então. Daqui a pouco eu e Gabi, olha agora, vocês estão uma graça hoje. Então, uma de paraquedista, outra de... De quê? Olha que... Não, ela tá de macacãozinho, você... É porque eu vi você em pé, tem uma cordinha pra você puxar e cair. Parece que caiu de paraquedas. Foi um prazer recebê-lo pela manhã. Obrigado, gente. Tchau. Foi ótimo, Até logo. Olha que a gente tem o